Então tá, gente, tem dois jeitos agora e duas situações que a gente vai usar bastante fração, tá? Uma, que é um tipo de exercício que vai cair bastante em qualquer coisa que vocês vão fazer na escola e tudo mais, que é casos reais, tá? Que vão ser pedido para vocês acharem a fração ou dada a fração quanto que isso representa do todo. Vou explicar melhor. Te dão, se for dado uma distância, de novo eu esqueci do amarelo. Se for dado uma distância, for dito que essa distância tem, por exemplo, qualquer número, pode ser 70 quilômetros, e falar que foi andado uma fração, por exemplo, aqui, 1/5. Então, quantos quilômetros foram andados? Então, a gente tem que aprender a descobrir quanto que é 1/5 de 70. Ok? Mas isso pode acontecer em outros casos. Se, por exemplo, eu ganho R$3.200 por mês. Ok? E gastei em alguma coisa aqui, num presente de Natal para alguém, R$600. Quanto esses reais são? Que fração esses R$600 representam do total? Ou podia ser diferente. Dos R$3.200, quanto que é 3/4 de R$3.200? Como é que eu faria, por exemplo, esse caso? Como é que eu acharia 3/4 de R$3.200? Poderia pegar o R$3.200 e dividir ele em 4 partes, certo? Se eu dividisse o R$3.200 em 2 partes, ou seja, metade, quanto que é metade de R$3.200? Aqui eu vou botar aqui R$3.200. Ok, eu nem peguei um número tão redondinho. R$3.200. Quanto que é metade? Cada uma dessas partes que é metade seria de R$1.600, certo? Então, se eu divido R$3.200 em 2 partes, cada uma dessas partes vai ter R$1.600, certo? Dá para imaginar um total de dinheiro, a gente representando esse total do mesmo jeito que a gente representava com bolo. Por isso que eu usei bolo e disse que podia ser para várias outras coisas. Serviria esse mesmo exemplo, esse mesmo jeito de desenhar para várias outras coisas, certo? Então tá, mas eu quero saber 3/4, então dividir em 2 partes não me serve, vou dividir em 4 partes. Como é que eu divido em 4 partes? Eu pego cada uma dessas 2 partes e divido em como? Em 2. Em que? Em 2. Então, se isso aqui tinha 1.600, representava R$1.600, metade disso aqui, cada uma dessas partes representa quanto? R$800. Certo? E a mesma coisa aqui. Então, o 3.200 dividido em 4 partes, cada uma dessas partes tem R$800, certo? Para isso ser certo, quer dizer que se a gente juntasse essas 4 partes, daria o mesmo valor do total, certo? Então, 800 mais 800 mais 800 mais 800 teria que dar 3.200. Será que dá? 800 mais 800, 1.600. 1.600 mais 800, 2.400. 2.400 mais 800, 3.200. Quem quiser, pausa, faz a conta com calma para checar como dá. Ou seja, tem que dar certo, tá? Eu quero que vocês ponham muita atenção nisso, que esse é um passo não é um passo complicado nem um passo complexo, mas é uma coisa que tem que ter atenção de como eu estou representando um valor em reais e dividido entre partes. Essas são as chaves de se entender bem fração. Ok? Então tá, dividir o total em partes. Então, vamos aqui já ver mais completo ainda. Quanto seria 1/4 de 3.200? Está aqui, uma parte desse 3.200 dividido em 4 partes, que é 800.
Quanto seria 2 quartos de 3.200? Seria duas partes. Cada uma das partes tem 800, então seria 1.600. E quanto seria, que foi a nossa pergunta inicial? 3 quartos de 3.200. Estou escrevendo aqui para ficar claro que esses 3 quartos são de 3.200. 3 quartos de 5.000 vai ser outro valor. Então, 3 quartos são 800 mais 800, que dá 1.600, mais 800. 1.600 mais 800, como eu já falei, dá 2.400. Podem parar, dar uma pausa e faz essa conta com calma. Ok? Então, 3 quartos de 1.200 é 2.400, certo? A pergunta poderia ter vindo diferente, por exemplo, 2.400, quanto é dos 3.200? Entenderam? Se eu desse o valor, dos 3.200 gastei 2.400 no aluguel. Qual a fração disso em relação ao total? Ou seja, que fração eu gastei do meu salário no aluguel? Como a gente já descobriu aqui, seria 3 quartos. Ok? Então tá. Se eu voltasse aqui, por exemplo, para o meu exemplo de distância. Se tudo aqui tem esse valor aqui, essa distância tem 70 km, eu quero achar 1/5. Que mau exemplo foi que eu peguei. Vamos fingir que tem 75 km aqui, vai ficar mais fácil. Se eu dividisse 75 em 5 partes, como é que eu dividiria? Ou seja, em 5 partes, por quê? Porque eu quero achar um 5, então eu divido em 5 partes, descubro quanto cada uma dessas 5 partes é, certo? Como é que eu sei quantas partes tem? Certo? 5 partes, aqui deu 4 partes. Vou apagar o meu coqueiro e vou dar uma esticadinha no caminho aqui. Pronto. Muita calma nessa hora. 1, 2, 3, 4. Caramba! Mais uma apagadinha. Voltamos para minha caneta. Opa, que o quadro já quer sair do lugar. Muita calma nessa hora, ninguém se desespera. Vamos lá. Estico. E ok. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ok, se eu dividir os 75 quilômetros em 5 partes, cada uma dessas partes deve representar quantos quilômetros? Como é que eu acho esse valor? Ou seja, quando eu divido o número 75, quando vocês aprenderam divisão, em 5 partes, vou escrever de um jeito diferente, porque eu não vou fazer a conta armada, em 5 partes, então aqui 75 dividido por 5, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dividisse 75, ou seja, por exemplo, R$75 em 5 pessoas, era como se eu pegasse esse número 75 e dividisse por 5 pessoas. Cada uma ia ter uma porção igual desse 75. E na hora que eu faço a conta 75 dividido por 5, eu obtenho esse valor. Esse valor, ou seja, cada uma dessas partes, ou seja, o valor de quanto é cada uma dessas partes que cada uma dessas 5 pessoas recebeu, é a mesma coisa que dividir os 75 km em 5 partes iguais. Então, se eu fizer a conta 75 dividido por 5, eu já sei quanto cada uma dessas partes vale. Como eu estou falando de quilômetros, quantos quilômetros cada uma dessas partes vale. Ok? Então, quanto dá 75 dividido por 5? Quem faz a conta? Vamos armar então. 75 dividido por 5, pego 7.
Quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez. Sobra 2. Baixo 5, 25. Quantas vezes o 5 cabe no 25? 5. Então, 75 dividido por 5 dá 15. Será? Só vamos, para conferir, a gente tem que fazer 5 vezes 15 vezes o 5. 5 vezes o 15 tem que voltar ao 75. 15 vezes o 5 dá 75? Vamos pensar. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é, se eu fizer tudo isso aqui somado, é a mesma coisa que 15 vezes o 5, certo? 15 mais 15, 30. Mais 15, 45. Mais 15, 60. Mais 15, 75. Então, 15 mais 15 mais 15, mais 15, 5 vezes. Ou 15 vezes o 5 é igual a 75. Então, tá certo. Então, cada uma dessas partes aqui, vamos trocar de cor porque já está muita cor. Vamos para o vermelho, eu gosto do vermelho. Se eu dividir um caminho de 75 km em 5 partes, cada uma dessas partes vai ter 15 km. Certo? Cada uma dessas partes tem 15 km. Se eu andei um quinto, quer dizer que eu andei 15 km. Se eu tivesse andado 2 quintos, eu teria andado 30 km. Se eu tivesse andado 3 quintos, eu teria andado 45 km. Se eu tivesse andado 4 quintos, eu teria andado quantos? 60 km. Ok? Então, parte dos dois conceitos que eu vim trazer aqui nessa aula, que eu quero que vocês entendam. Tomar uma água, porque a garganta já está seca. É o seguinte, que eu posso pegar quaisquer coisas, ou seja, distâncias reais, pessoas, dividir em partes e ver quanto cada uma dessas partes representa, ou seja, quanto que essa fração representa. Muito do uso da fração é eu chegar e descobrir, ok, por exemplo, 3 quintos de 75, qual que é o valor disso? 45, ok? Esse é um uso bastante prático da fração que todo mundo vai precisar usar bastante, ok? Então é isso, vamos passar o próximo conteúdo para a próxima aula, vou dar uma pausa.